funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente e uma boa noite aos internautas. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberto a presente sessão. Gostaria de fazer um minuto de silêncio pela morte do nosso ex-governador e hoje ex-senador, o Luiz Henrique. Dando continuidade aos nossos trabalhos, solicito para o vereador Pio que faça uma pequena oração para nós iniciarmos os nossos trabalhos. Convido a todos para rezar a Senhora Minha de pé. Filho do Espírito Santo também. Ó Senhora minha, ó minha mãe, me ofereço toda a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim só vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho propriedade vossa. Amém. Dando continuidade aos nossos trabalhos, solicito a primeira secretária vereadora Vera que faça a leitura da ata anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 12ª legislatura, realizada dia 5 de maio de 2015. Aos 5 dias do mês de maio de 2015, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão do 3º período legislativo, solicitando à vereadora Vera que fizesse a oração inicial. Com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus, dando continuidade, o presidente solicitou à primeira secretária, vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 11ª sessão ordinária do 3º período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, a primeira secretária iniciou a leitura do expediente recebido. Lido inicialmente o projeto legislativo 196/2015, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e reajuste no vencimento dos servidores, diretores e assessores da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, Santa Catarina, e da outras providências. Também foi lido o requerimento 13/2015 da vereadora Vera, encaminhando ao secretário de Esportes e Turismo, solicitando cópia de todas as notas fiscais de pagamento e empenhos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Turismo no período de janeiro de 2014 a abril de 2015. Ainda foram lidas as indicações 45, 46 e 47/2015 do vereador Elisiário, presidente desta Casa. Indicação 45/2015 ao prefeito municipal para que, em parceria com a Secretaria de Obras, para viabilizar junto aos órgãos de trânsito a instalação de placas de proibido estacionar na lateral do Parque Infantil da Praça Anchieta, sentido bairro Igreja Matriz, visto que com a nova sinalização ficou definida pista única para quem vem da rua Joaquim Paulo.
Indicação 46/2015 ao secretário de Obras para que providencie com a máxima brevidade possível melhorias, patrulhamento e colocação de material em alguns pontos. Na via de acesso ao local conhecido como Canto dos Schwamberg, na localidade de Santa Maria. Em indicação 47/2015 ao mesmo secretário para que providencie com a máxima brevidade possível a continuidade dos serviços de melhoria na rua Santa Paulina, na localidade de Canudos, porque os serviços foram paralisados nas proximidades da propriedade do senhor Antônio Evaristo Inés, deixando o restante da via sem a devida manutenção. Não havendo nada mais a ser lido no expediente do dia, o presidente passou para as explicações pessoais, passando os trabalhos da mesa para o vice-presidente vereador Abraão, enquanto faria uso da tribuna. Em seguida, o presidente em exercício passou a palavra ao vereador Elisiário. Fazendo uso desse expediente, o vereador justificou inicialmente suas indicações lidas no expediente. Disse haver uma grande necessidade de serem instaladas placas de proibido estacionar ao lado do Parque Infantil da Praça Anchieta, porque com a nova sinalização ficou definida pista única para os veículos que se deslocam da rua João Henrique Paulo em direção à Igreja Matriz. Assim, os veículos estacionados nas imediações do parque estariam atrapalhando o trânsito nesse sentido, visto que ocupam praticamente toda a pista, obrigando os veículos a se deslocarem para outra pista, mão dos motoristas que saem da rua 6 de novembro e deslocam-se no mesmo sentido. Elisiário lembrou ainda que também já solicitou a instalação do guarda-reis nas proximidades do parque, porque a via fica muito próxima, o que pode a qualquer momento ocasionar um acidente. O vereador mais uma vez reforçou o pedido para instalação de placas de proibido estacionar em um dos lados da rua Lourenço Valdemiro Rios, a qual apresenta um fluxo bastante elevado de entrada e saída de veículos, os quais se obrigam a realizarem manobras arriscadas. Elisiário também reforçou o pedido feito ao secretário de Obras, solicitando melhorias no local conhecido como Canto dos Schwamberg, na localidade de Santa Maria. O vereador relatou que o trecho inicial da via está em bom estado, porém o trecho final, parte íngreme morro, está muito ruim, dificultando bastante a trafegabilidade, conforme constatação feita in loco por este vereador. Porque esse motivo pede que sejam concluídos os trabalhos até o final da via. Da mesma forma, Elisiário pediu ao secretário de Obras para que sejam concluídos os serviços de melhoria na rua Santa Paulina, na localidade de Canudos, onde foram realizadas melhorias somente até as proximidades da propriedade de Antônio Evaristo Inés, deixando muitos moradores do trecho final da via sem a devida melhoria, especialmente a parte íngreme conhecida como Morro do Cabrito, onde existem muitas residências. O vereador também voltou a falar sobre os sérios problemas que o usuário do nosso transporte coletivo vem enfrentando, especialmente as nossas faxineiras. Diz que a situação é vergonhosa, pois em muitos horários os coletivos já saem com lotação máxima, já com várias pessoas em pé. O vereador disse que precisamos tomar alguma providência, porque as pessoas pagam caro pela passagem até Florianópolis e obrigam-se a viajar em pé, com os ônibus superlotados, muitas demais de cumprirem uma longa jornada de trabalho, como é o caso de nossas faxineiras. Isso é inadmissível. E a situação vivenciada pelos usuários foi mostrada em uma reportagem vinculada no Jornal do Continente, aonde o repórter chegou a se passar por uma passageira para poder mostrar a real situação vivenciada pelos usuários. Ou que é o pior, um cidadão representante da empresa Biguaçu, ao dar entrevista para esta mesma emissora, disse que a situação era normal e aquele número de passageiros é permitido pelos órgãos fiscalizadores.
Isso é um verdadeiro descaso, disse Elisiário, sugerindo que esse representante da empresa fizesse todos os dias esse trajeto, viajando nesses horários de pique, onde os coletivos parecem verdadeiras latas de sardinha. O vereador lembrou de pedidos feitos por vereadores dessa casa e encaminhados ao prefeito municipal para que fosse encaminhado o expediente aos representantes da empresa Biguaçu, solicitando a implantação de novos horários, melhorias nos coletivos, pelo menos que 2 veículos fossem equipados com ar-condicionado itinerário para as localidades de Guiomar de Dentro e de Baixo, etc. Na oportunidade, até chegaram a disponibilizar um horário para Guiomar, mas em horário totalmente fora das necessidades dos usuários, que seria pela manhã, bem cedo, permitindo às pessoas realizarem todos os serviços no centro do município, como médicos, bancos e principalmente os faxineiros que necessitam ir para Florianópolis e região bem cedo. Dentre outros, não passaram pela comunidade na metade da manhã. O vereador lembrou ainda que a bancada do PMDB encaminhou uma indicação ao prefeito municipal para que encaminhasse expediente ao DETER e à empresa Biguaçu, solicitando a ampliação dos horários de nosso transporte coletivo nas linhas intermunicipais, em especial com a implantação de um novo horário com partida de Florianópolis às 13 horas para atender os alunos que estudam na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Elisiário disse que obteve resposta sobre envio ou não desse expediente, porém ressalta a importância da Câmara estar reforçando esse pedido agora com o apoio de todos os vereadores e sabe promover um encontro com os diretores da empresa. O vereador ainda colocou-se à disposição para levar esse documento e protocolar na empresa onde tem conhecimento. Elisiário disse que teve a informação de que os usuários de Palmas em Governador Celso Ramos passaram pelo mesmo problema quando um dos usuários denunciou para a Polícia Rodoviária Federal, a qual simplesmente parou um dos coletivos que vinha com lotação acima do que é permitido, obrigando a empresa a enviar um novo ônibus para transportar o excesso de passageiro. Isso obrigou a empresa a colocar mais um coletivo para melhorar o transporte. Talvez seja essa atitude que nos está faltando, disse o vereador. Fazendo uso do aparato concedido, o vereador Pio disse que há algumas semanas ligou umas senhoras criticando os vereadores da oposição como se fossem os culpados pela situação do nosso transporte coletivo. Pio disse que estava havendo algum engano, porque nenhum vereador que quer ver o mal do município. Porém, o vereador disse que precisamos tomar medidas urgentes e, se for necessário, devemos convocar os representantes da empresa para uma reunião. Devemos pressionar e, se não houver solução, devemos nos mobilizar para tentarmos colocar outras empresas na parada. Pio lembrou que quando o vereador Edson era presidente desta casa, foi convocada uma reunião com representantes da empresa, onde foram colocadas as cartas sobre a mesa. No entanto, tudo o que foi combinado não foi cumprido pela empresa e, hoje, sentimos a necessidade de convocá-los novamente para uma conversa, pois da forma como está, não poderá continuar, porque o que está fazendo com os usuários é um verdadeiro absurdo. Se for preciso, iremos denunciá-los aos órgãos de fiscalização e à própria Polícia Rodoviária. Elisiário continuou dizendo que há alguns dias trouxe um representante da empresa Biguaçu para nosso município, percorreu algumas localidades como as de Guiomar de Dentro e de Baixo para ver a possibilidade da implantação de um itinerário para essa região, onde existe cerca de 8 faxineiros que utilizam o transporte coletivo. Fazendo uso do aparte, a vereadora Vera lembrou de uma indicação de sua autoria em 2014, a qual este ano foi reforçada pelos vereadores da bancada do PMDB, solicitando a implantação de um novo horário às 13 horas, partindo de Florianópolis para atender os alunos da UFSC.
e outros usuários. Lembra de que o prefeito mandou resposta da indicação da bancada, comunicando que havia enviado expediente para a empresa Biguaçu e pedindo para que o Legislativo reforçasse esse pedido. A vereadora disse que realmente há a necessidade de melhorias urgentes em nosso transporte coletivo, onde os usuários pagam caro para ter um serviço de péssima qualidade. Então está na hora de nos mobilizarmos para rever a situação do nosso transporte coletivo, que está uma vergonha, disse a vereadora. Elisiário continuou dizendo que existem muitos horários em que os coletivos partem da rodoviária para os bairros praticamente vazios, pois não esperam os ônibus chegarem de Florianópolis, onde desembarcam passageiros que precisam chegar aos bairros, os quais acabam ficando sem ter como ir para suas casas. Isto é uma tremenda incoerência, disse o vereador. Antes de finalizar suas explanações, Elisiário parabenizou sua mãe, sua esposa, as mães vereadoras, todas as demais mães de nosso município e do Brasil, pelo Dia de Todas as Mães. Em seguida, o presidente repassou os trabalhos da mesa para o vereador Elisiário. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, submetendo o requerimento 13/2015 da vereadora Vera à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Antes de finalizar os trabalhos, o presidente solicitou à vereadora Anice, segunda secretária, para que fizesse uma homenagem a todas as mães, procedendo à leitura de um poema. O presidente ainda lembrou todos para participarem do evento na localidade do Louro, dia 6 de 5 de 2015, em comemoração aos 185 anos da imigração alemã em nosso município. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, e vereador inscrito no expediente, o presidente solicitou à vereadora Vera para que fizesse a oração final e, após deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 12 de maio do corrente, no horário regimental, e para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente, que segue assinada pela mesa diretora. Sala das sessões, 5 de maio de 2015. A ata está em discussão. Rua João Henrique Paulo. Ela só leu. Só leu, mas está escrito, dela, né? tá certo. É. Alguém mais queira discutir? A ata está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, eu passo o serviço para a Anice, a segunda secretária. Ofício número 009/2015. Antônio Carlos, 8 de maio de 2015. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, valho-me do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1554/2014, cujo objetivo consiste em autorizar o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa BADESC Cidades e tomar empréstimos junto ao BADESC, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Sociedade Anônima e da outras providências. Por oportuno, solicito a apreciação do presente projeto de lei nos termos do artigo 144, parágrafo 5 da Resolução número 040/90. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1554/2015. Autorizar o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa BADESC Cidades e tomar empréstimo junto ao BADESC, Agência de
Fomento do Estado de Santa Catarina, Sociedade Anônima e da outras providências. Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao programa Badesc Cidades. Artigo 2º. A adesão ao programa Badesc Cidades propiciará o aporte de recursos ao município para financiamento de asfaltamento nas estradas vicinais na localidade do Louro. Artigo 3º. Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos mencionados no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Sociedade Anônima, com recursos do programa Badesc Cidades, até o montante de R$ 1.800.000. Parágrafo único. Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer a vinculação de cotas, partes do ICMS ou FPM para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito. Artigo 4º. Para dar continuidade ao programa Badesc Cidades, o Poder Executivo consignará nos projetos de lei orçamentários 2 anos subsequentes as dotações necessárias à formação do programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados. Artigo 5º. Por conta dos financiamentos estabelecidos no artigo 3º desta lei, o município pagará encargos máximos de 5,5% ao ano, acrescidos da taxa Selic, variação acumulada das taxas médias apuradas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou, no caso de sua extinção, o indexador que a substituir. Artigo 6º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados com receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 7º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 8º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 8 de maio de 2015. Antônio Paulo Remor, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 1554/2015. Nobres Edes, como deve ser de conhecimento destes ilustres, o programa Badesc Cidades 2, financiamento autorizado pela Lei Municipal número 1431/2013, não completou esta municipalidade que, diga-se incansavelmente, buscou formas de efetivamente perceber o tão aguardado recurso. De outro passo, encabeçado pelo próprio chefe do Estado, o município de Antônio Carlos aguarda o montante de R$ 1.800.000 disponibilizados para financiamento através do novo programa lançado pelo governo, o Badesc Cidades. No entanto, por se tratar de um novo recurso disponibilizado, faz-se necessária nova aprovação por esta Casa Legislativa. Como a pavimentação da Rua 6 de Novembro e do entorno da Praça Anchieta estão em fase de acabamento, o que se pretende com esse recurso é exclusivamente levar asfalto para a localidade do Louro, que há décadas vive literalmente abaixo de pó. Inúmeras serão as benfeitorias que o tapete preto irá trazer a esta comunidade, que passará a se desenvolver em ritmo acelerado. A urgência na aprovação do presente projeto é decorrente do prazo final para a entrega da documentação para aderir ao programa Badesc Cidades, o qual se esvairá no próximo dia 31 de maio.
Diante do acima exposto, torna-se imperiosa e imprescindível a aprovação do presente projeto de lei. Antônio Carlos, 8 de maio de 2015. Antônio Paulo Remor, prefeito municipal. Projeto de lei legislativa número 194/2015. Cria cargo respectiva à vaga de assessor da presidência na Câmara de Vereadores e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, considerando o disposto pelo inciso 6 do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o cargo com a respectiva vaga de assessor da presidência para a Câmara de Vereadores do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, com vencimento mensal de R$ 2.300, acrescido de R$ 187,51 de abono já incorporado. Artigo 2º. O cargo de que trata o artigo 1º será de provimento em comissão. Artigo 3º. As atribuições do cargo de assessor da presidência são as inerentes à própria função, conforme descrito no anexo 1, parte integrante da presente lei. Artigo 4º. Fica criado o cargo com a respectiva vaga de diretor-geral para a Câmara de Vereadores do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, com vencimento mensal de R$ 2.600, acrescido de R$ 187,51 de abono já incorporado. Artigo 5º. A carga horária dos ocupantes dos cargos abrangidos por esta lei será de 20 horas semanais, além do comparecimento em todas as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, comemorativas e especiais sem qualquer pagamento extra. Artigo 6º. O cargo de que trata o artigo 4º será de provimento em comissão. Artigo 7º. As atribuições do cargo de diretor-geral são as inerentes à própria função, conforme descrito no anexo 2, parte integrante da presente lei. Artigo 8º. Fica extinto o cargo e respectiva vaga em comissão de diretor-geral, criado na Câmara Municipal de Vereadores, por lei número 15, de 24 de novembro de 1992, anterior à vigência desta lei. Artigo 9º. Os valores referidos nos artigos 1º e 4º desta lei serão reajustados de acordo com o percentual aplicado ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Artigo 10. As despesas desta lei correrá por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o cargo e respectiva vaga em comissão de diretor-geral, disposto na Lei nº 15, de 24 de novembro de 1992. Antônio Carlos, 12 de maio de 2015. Elisiário José Schmidt, presidente da Câmara Municipal. Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, e Anice Josiane Vieira, segunda secretária. Anexo 1. Assessor da presidência. Ao assessor da presidência compete: 1. Assessorar o presidente no tocante aos assuntos inerentes à área de atuação. 2. Assistir ao presidente na organização e no funcionamento do gabinete da presidência. 3. Auxiliar o presidente em suas relações político-administrativas com a população, órgão e entidades públicas e privadas. 4. Assessorar na elaboração da pauta de assuntos a serem discutidos e deliberados nas reuniões em que participe o presidente. 5. Assessorar o preparo e recebimento de correspondências do presidente e do seu gabinete. 7. Auxiliar o preparo dos expedientes a serem despachados ou assinados pelo presidente. 7. Auxiliar o presidente na execução de contatos com órgãos, entidades e autoridades, mantendo atualizada a agenda diária. 8. Assessorar na manutenção e organização de arquivos, de documentos, papéis e demais materiais de interesse na presidência da Câmara. 9. Assistir ao presidente em viagens e visitas, promovendo as medidas necessárias para sua realização. 10. Controlar a tramitação de documentos, projetos, processos e demandas de interesse
do presidente, bem como transmitir ao diretor e servidores da Câmara Municipal as ordens e comunicados do presidente. 11. Acompanhar o cumprimento de prazos e a tramitação dos feitos de sua atuação. 12. Dirigir a manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal. 13. Exercer outras atividades correlatas. Anexo 2. Diretor-Geral. Ao Diretor-Geral compete: 1. Aplicar e fazer aplicar a legislação referente aos servidores da Câmara Municipal. 2. Supervisionar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal de acordo com as deliberações da mesa diretora. 3. Aplicar, observada a legislação vigente, a proposta orçamentária condizente ao quadro de pessoal. 4. Coordenar as atividades relativas à execução de programas de capacitação de servidores, identificando periodicamente as necessidades de treinamento nas repartições da Câmara Municipal. 5. Promover os assentamentos da vida funcional dos servidores, bem como os atos de nomeação e exoneração. 6. Coordenar e controlar toda a aquisição e almoxarifado do material permanente e de consumo da Câmara Municipal. 7. Supervisionar a organização e manutenção atualizada do cadastro de fornecedores da Câmara Municipal. 8. Certificar a inidoneidade dos fornecedores cujo procedimento justifique essa medida. 9. Coordenar a elaboração dos editais de concorrência, convênios e contratos para aquisição de material e prestação de serviços nas modalidades respectivas, submetendo-os à autorização do presidente. 10. Controlar a atualização dos veículos da Câmara Municipal. 11. Coordenar os serviços de copa, zeladoria e serviços gerais da Câmara Municipal. 12. Fornecer à unidade diretiva competente informações necessárias à elaboração da folha de pagamento. 13. Assessorar a presidência em seus compromissos de recepção a visitantes. 14. Prestar atendimento à presidência e aos integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal quando reunidos. 15. Executar atividades demandadas pela presidência e outras tarefas correlatadas. Justificativa do projeto de lei número 194/2015. O presente projeto de lei propõe a criação de cargos e respectiva vaga de provimento em comissão de assessor da presidência e de diretor-geral junto ao quadro de servidores da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina. Considerando que no quadro de direção e assessoramento da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, não há previsão do cargo e a respectiva vaga de provimento em comissão de assessor da presidência, neste sentido, faz-se necessário a sua criação para atender aos interesses desta Casa Legislativa, que será preenchida com função exclusiva ao Legislativo Municipal. A Câmara Municipal tem disponibilidade orçamentária e financeira para aumentar o seu quadro de funcionários, sem comprometer os limites de gastos com pessoal, nos termos dos artigos 29A, parágrafo 1º e 69, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da CF/88, cumprindo os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando em conformidade com o PPA, LDO e Lei Orçamentária. A criação do cargo de diretor-geral, 20 horas, vem atender aos interesses e necessidades desta Casa Legislativa. Diante do exposto, submetemos à apreciação de Vossa Excelência o presente projeto de lei solicitando sua aprovação. Antônio Carlos, Santa Catarina, 12 de maio de 2015. Elisiário José Schmidt, presidente da Câmara Municipal, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, e a Miss Josiane Vias da Silveira, segunda secretária. Ofício número 010/2015. Antônio Carlos, 12 de maio de 2015. Senhor Diretor, os vereadores da Câmara Municipal de Antônio Carlos,
vem por meio deste enviar a essa conceituada empresa do Serviço de Transporte Público, prestadora deste serviço em nosso município, que agende uma data para que, juntamente com a população e o poder público, possamos encontrar o melhor caminho para a solução de problemas vivenciados por nossos usuários. Por fim, ficamos aguardando o agendamento desta audiência, a qual, em nosso entender, deverá ser o mais breve possível, preferencialmente que seja agenda para uma de nossas sessões ordinárias, realizadas todas as terças-feiras, às 19 horas. Sem mais, ficamos ao seu inteiro dispor para quaisquer informações necessárias. Atenciosamente, Elisiário José Schmidt, presidente. Demais vereadores: Vera Lúcia Conrad Silveira, Elisiário Schmidt, Lucide Kreff, Anice Josiane Viese, Abraão José Feltz, Edson, Adelmo, Valcir, Pio Elias. Indicação número 048/2015. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao senhor José Roberto de Amorim, secretário de Administração e Finança, responsável pela iluminação pública em nosso município, para que viabilize as devidas melhorias na iluminação pública na rede da Serege, nas localidades atendidas pela cooperativa, onde muitos munícipes estão reclamando que pagam o COSIP e não têm o serviço. Existem muitas lâmpadas queimadas sem a devida reposição, deixando muitos locais completamente no escuro. A Prefeitura vem alegando que não dispõe de recursos para repor estas lâmpadas, o que não procede, porque a cooperativa repassa os valores referentes à COSIP. Então, que a Prefeitura possa, ao menos, realizar a reposição ou a manutenção das lâmpadas existentes. O que não podemos é admitir que as pessoas paguem por um serviço do qual não dispõem. Sala das Sessões, 12 de maio de 2015. Abraão José Feltz, vereador. A indicação do vereador Abrão vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 049/2015. O vereador que a esta subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 152, vem indicar ao senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, para que viabilize a instalação de uma academia ao ar livre na localidade de Vila 12. Nesta comunidade existe um local que antes era ocupado pela escola municipal, onde poderá ser perfeitamente instalada uma academia para que a comunidade possa fazer uso, além de sediar os encontros dos idosos. Antes foram realizadas várias indicações, inclusive por este vereador, para a instalação desses equipamentos nas comunidades do interior e isto não foi possível, porque o município não tinha um local público, um terreno que fosse do município para a montagem da academia. Sala das Sessões, em 12 de maio de 2015. Adelmo Col, vereador. Indicação número 050/2015. O vereador que a esta subscreve, amparado no regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 152, vem indicar ao senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, para que viabilize a instalação de uma academia ao ar livre na localidade de Rachadel. Nesta comunidade existe um local que antes era ocupado pela Escola Municipal, professora Verônica Gesser Pauli, onde poderá ser instalada uma academia para que a comunidade possa fazer uso. É sempre bom lembrar que estes locais onde funcionavam estas antigas escolas ficaram vazios e precisam ser ocupados com alguma coisa para a comunidade desfrutar. Podemos destinar este imóvel para que, além dos encontros de idosos que deverão ser realizados nestes locais, que funcionem outras atividades para os munícipes desfrutarem como mais um ponto de lazer e atividade física, visto que caminhar nas vias públicas é muito arriscado. Sala das Sessões, em 12 de maio de 2015. Adelmo Col, vereador. As indicações do vereador Adelmo vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 051/2015.
A vereadora que a esta subscreve, amparada no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie melhorias urgentes, patrulhamento e macadamização de alguns pontos, no trecho final da Rua de Fátima, Morro, até a propriedade do senhor Pedro Kremer. Referida via encontra-se em mau estado de conservação e moradores da região procuraram esta vereadora para reivindicar tais melhorias, pois desta região trafegam muitos caminhões para transporte dos hortifrutigranjeiros. Sala das Sessões, 12 de maio de 2015. Vera Lúcia Conrad Silveira, vereadora. A indicação da vereadora Vera vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Entidade, Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Programa Alimentação Escolar Creche. Valor R$ 1.820. Alimentação Escola Ensino Fundamental. Valor R$ 2.748. Alimentação Escolar Pré-Escola. Valor R$ 3.260. Mais Educação Fundamental, valor R$ 912. PENAT, Transporte Escolar, valor R$ 7.340,20. PENAT 01, valor R$ 2.208,92. PENAT 001, valor R$ 2.702,84. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Cota 003, valor R$ 26.361,35. Dando continuidade aos trabalhos, passamos para explicações pessoais. Temos algum vereador inscrito? Vereador Valci, a palavra é sua. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeira secretária Vera, segunda secretária Nice, assessora jurídica Marilene, assessores da casa, seu Carlinho, Mauri, caros nobres companheiros, amigos vereadores, vereadoras, público aqui presente, muito boa noite e boa noite, internautas. Quero fazer um convite para o próximo final de semana, próximo não, o outro, dia 24 de maio, nós temos na comunidade do Louro um evento que acontecerá em prol da PAI. É cavalgada em prol da PAI de Antônio Carlos, com costelaço e fogo de chão, em parceria com São Pedro de Alcântara e Antônio Carlos. Os ingressos antecipados, eles custarão R$ 40. Essa saída, essa cavalgada, ela sairá de São Pedro de Alcântara, ao lado do Salão de Festas da Igreja Matriz, no dia 24, às 8h30 da manhã, com previsão de chegada na comunidade do Louro, às 11h30. E 13 horas será servido um almoço, e às 15 horas, baile com o grupo Fronteiras. Tudo isso acontecerá lá na Capela do Louro, em prol da PAI. Então, dia 24/5 do corrente mês. Pois não. Essa cavalgada sai do Salão de Festa de São Pedro e vai por onde para ir para o Louro? Na verdade, eu também não estou sabendo se eles vêm pelo morro, onde é que antigamente é por lá. Certamente eles devem subir ali pela Vila Hoffmann, talvez descem ali pelos Queires, também não sei exatamente onde é que vão descer. Mas a previsão de chegada no Louro é para as 11h30. Tem muita gente perguntando e a gente não sabe. Eu também não tenho então, bem... A informação que eu tive ontem, que parece que ia sair lá na casa de vocês, teu pai lá em cima. Isso a gente também pode ser, tem acesso. Certa para passar para o pessoal.
Ah, tá. Então, realmente vai descer pelo Louro. Onde é que os imigrantes desceram ali antigamente? Sim. Exatamente. Começa lá em cima nas terras. A descida para o Louro começa lá na terra dos Pitos mesmo. Era só isso. Lá no final do Louro. Também quero agradecer as pessoas que compareceram ontem no encontro que nós tivemos com a comunidade do Louro, lá no Louro. Nós tivemos autoridades lá presentes, tivemos vereadores, e uns vereadores talvez não puderam chegar até lá ouvir, em motivo daquela forte chuva que deu mais ou menos no momento do encontro, da reunião. Tivemos lá a presença da vereadora Vera, do Zaio, do Edson, do Abraão, e tive presente também. E o projeto que entrou novamente hoje na Câmara de Vereadores é justamente para beneficiar a comunidade do Louro, não só do Louro, como Morro da Glória, todas as pessoas que visitam famílias lá, pessoas que são realmente merecedoras deste grande benefício, dessa grande obra que está prevista para acontecer naquela comunidade. Eu acredito muito que na próxima semana, ou mais tardar daqui a 14 dias, estaremos aprovando esse projeto, porque ele precisa ser aprovado no máximo até o dia 30. Tem que dar entrada, como nós lemos no projeto. Eu acredito que em 2013 nós aprovamos praticamente o mesmo projeto do BADESC, só que agora é o BADESC Cidades. Esse projeto de 2013 seria para benfeitorias aqui no entorno da praça. Mas como não houve essa liberação, talvez por não ter sido nosso município contemplado com aquele valor, depois disso entrou o programa, um outro dinheiro que foi o Fundan, que conseguimos fazer parte dessa obra em torno da praça, inclusive a Rua 6 de Novembro. Então agora está voltando esse projeto, de novo, BADESC, beneficiando a Rua Leopoldo Freiberg do Louro. Então, desde já, eu peço que todos os vereadores apreciem bem esse projeto e olhem com carinho para aquela comunidade que é merecedora, pois foi lá que começou o nosso município de Antônio Carlos. Por lá que os nossos imigrantes vieram chegando. Somos merecedores disso. E quero também deixar registrado, embora 2 dias após, mas eu queria também desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães do domingo passado. Porque mãe é uma só que a gente tem no mundo. Talvez muitas vezes nós não a respeitamos da forma como ela merece. Mãe é uma só que a gente tem no mundo. A mãe é o amor mais puro e mais profundo. Parabéns, mães. Muito obrigado e boa noite. Para completar um pouquinho das palavras do Balsi sobre o convite da PAI, eu queria deixar bem claro aí, os internautas estão conectados conosco, precisa do exame do cavalo para participar dessa cavalgada. Não pode ir sem o exame. Quem for sem exame não pode participar. E teve uma doença do morro, na cidade lá em cima lá, e essa lei veio para todo mundo cumprir. Então essa vacina é obrigatória. Tá? Vereador Edson, a palavra é sua. Boa noite, senhor presidente, Elisiário, primeira secretária Vera, segunda secretária Anice, assessora jurídica Marilene, boa noite, diretor-geral, senhor Carlinho, Mauri, secretário da Câmara, vereadores, vereadoras, boa noite para o presente e boa noite aos internautas que estão
acessado nesta noite. O que me faz usar a tribuna hoje é lembrar do prefeito sobre de liberação de recursos no ano passado de 2 pontes e de um trecho asfáltico do Egito, para concluir até na entrada da Rocinha. Foi assinado convênio no ano passado e até agora não foi iniciado nada de obra ainda. Para o governo repassar o recurso para o município, a obra tem que acontecer. Senão o governo não repassa o recurso. Então, só faltava também isso, o nosso recurso também não vir para o município. Deixar de fazer a obra no nosso município, para a comunidade, onde já foi assinado o convênio, de 70% a obra do governo do estado e 30% a prefeitura vai arcar com a despesa do cofre do município. Então eu gostaria que desse uma atenção sobre isso aí. Que nem foi falado na reunião ontem, o Valci lembrou, que em 2013 a gente aprovou uma liberação para fazer um financiamento. Na verdade, a gente não aprovou o projeto. A gente aprovou uma liberação de recursos para trazer para o município. E mais uma vez, porque não tinha projeto. Porque quando se não tem o projeto, não consegue trazer o recurso. Não adianta nós hoje, de novo, aprovar uma liberação para trazer recurso, para dar a entrada do financiamento, e não ter projeto. Onde mais eu fui ontem, na comunidade do Louro, eu até achei que ia ter um telão mostrando o projeto da forma como ia ficar o asfalto do Louro. E nada disso houve. Pelo que eu percebi, o nosso povo da comunidade do Louro, eles saíram mais confusos que eles vieram. Então, eu acho que a população precisa ter um respaldo melhor, mais claro, mais detalhado. Então, se a gente não aprovar a liberação do recurso para fazer um financiamento, o culpado são os vereadores. Pelo que eu senti ontem à noite, vai ser. Mas tem que ter, pelo menos, a vontade de ter o projeto e de ir atrás do recurso. Não querer jogar a culpa para os vereadores. E se naquele ano de 2013 nós não tivéssemos aprovado a liberação do recurso, eu garanto que o prefeito ia dizer que o asfalto Louro não começou naquele momento, porque foi mudado, era aqui, depois o pessoal do Louro, da comunidade, eles vieram até tirar satisfação de mim. Eu tive em umas casas no Louro e estava dizendo, Edson, vocês não querem aprovar a liberação de recursos de 2 milhões para a comunidade do Louro para não fazer o asfalto? Isso aconteceu. Passou. Eles me perguntaram. E a obra não aconteceu. E se nós tivéssemos rejeitado, ele ia culpar nós. Então, isso tem que cuidar quando se fala. Porque fiquei muito magoado quando a comunidade começou a jogar a culpa dos vereadores. E onde não houve. Nem sequer tinha sido apreciado na Câmara. Gostei de ontem à noite. Não sei se ele falou isso porque não estava presente. Que ele falou que ele agradece os vereadores da situação, da oposição, pelo empenho, pela participação, pela aprovação dos recursos para o município, dos projetos. E não era isso que se estava falando na rua. Estavam falando na rua que as obras não estão acontecendo porque os vereadores do PMDB não aprovam. Mais uma mentira. Então, vamos cuidar o que se fala, porque se não falar conforme as coisas estão andando, nós vamos fazer conforme o povo está falando, conforme o prefeito está falando para o povo. Não é o povo que está falando, é os políticos que estão botando na cabeça do povo. Então, tomam cuidado, porque não se brinque com política e palavras
mal jogado. Uma palavra mal lançada é que nem uma flecha. Tu jogou, ela não volta mais. A flecha é a mesma coisa. Tu lançou, ela não volta mais. Então vamos ser coerentes e vamos respeitar os companheiros. E eu fiquei muito satisfeito que um funcionário da prefeitura me convidou. Estive recolhendo o material dos eventos. E a pessoa veio lá no local e me falou. Eu até fiquei surpreso, eu não sabia. Até alguém ligou da Câmara para minha casa, ligando que se podia ir junto para o enterro, se eu estava disponível para ir junto lá no velório e no enterro. E eu não tive em casa. Depois eles me passaram, então eu não retornei a ligação para a Câmara, achando que era isso. Mas aí depois, hoje eu estive conversando com o seu Carlinhos, ele ia até comentar que ia ter aquela reunião lá. Então até não vou justificar isso, mas eu fui na reunião por causa do seu Pedro Jungues, que é o popular Pita, né? Então eu fiquei meio sentindo. Então vamos cuidar bem o que a gente fala, né? A gente está aqui para o bem do município, para o bem do povo. É isso que é o nosso papel. Nós fomos eleitos pelo povo e a gente tem que representar o nosso povo. É o que eu fiz ontem. A comunidade do Louro tem o vereador Valci, mas eu não preciso ser da comunidade para ser o vereador do povo. Eu posso ser o vereador do município. É isso que eu tenho que representar. E é isso que nós vamos batalhar. Por Louro ter o asfalto. E também não era o menino dos olhos do prefeito. Porque senão ele não tinha arrancado a lajota aqui, ele tinha investido 1,5 milhão que veio do governo do estado, ele tinha investido lá no Louro. E o PMDB, na gestão dele, ele fez as 2 estradas principais, que são acesso pesado. É Santa Maria, Antônio Carlos Santa Maria, Antônio Carlos a Vila 12. Canudos, o L fechou, foi feito tudo. Então, foi trabalhado. Né? Então, falar no jornal, dizer em 2 anos fez mais que o PMDB em 20, estava no jornal. Agora, se falou ou não, mas estava no jornal, né? Então, tem que cuidar muito do que se fala. O que eu digo, até depois eu quero fazer uma mensagem para o espésimo do nosso governador, o ex-governador, popular senador, faleceu como senador na vida pública, é um exemplo. Esse foi um político que a gente tem que se espelhar. Né? Então, a gente tem que olhar para o bem de todos. Eu estou falando meio assim porque a gente luta para trazer o recurso e as coisas não acontecem. Então, não querem fazer essas 2 pontes porque um vereador do PMDB trouxe? Eu não trouxe isso para mim, nós trouxemos isso para a comunidade. Na época, quando o Geraldo era prefeito, eu fui vereador, eu trouxe um recurso para uma ponte, lá para o Nilson Mendes, aquela rua lá, está no nome do pai dele, como é o nome da rua? Eu até me esqueci o nome da rua, mas eu garanto que todos os vereadores sabem onde é. Eu posso dizer que é 100% PP. É 100% PP, não é 10%, não é 1%, é 100%. Trouxe o recurso lá. Eu pergunto, olhei sigla partidária? Pouco para cima na Vila 12. Onde é o campo hoje? O campo hoje está lá porque eu iniciei a obra e porque tem a ponte. A ponte está lá por quê? Porque nós fizemos, e eu trouxe o recurso através do deputado Renato Ring, né, que até o PMDB brigou comigo, eu trazendo esses recursos para essa comunidade que não tinha vínculo nenhum com o PMDB. Eu não estou trazendo para o PMDB, eu estou trazendo para o povo de Antônio Carlos. A gente tem que governar para todo mundo. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós fomos eleitos pelo povo para representar todo mundo. E é isso que eu quero que o prefeito faça. Porque eu não estou vendo essa situação sendo feita. Ele não pode usar esse discurso que ele está fazendo nesse sentido. Que ele não tem moral para isso. Agora, eu posso falar, o Geraldo pode falar, os outros que passaram podem dizer que trabalharam para o povo de Antônio Carlos.
E não foi esse discurso que se falaram na campanha. Com o recurso que está sendo arrecadado, se faz 1 quilômetro de asfalto por mês. Cadê esses quilômetros de asfalto? Agora vou ter que vir pedir pinico ainda, dizer como mentira, que deixaram e 2 milhões embora por falta de projetos. Aí não dá para aturar, né? E ainda eu volto a falar, o vereador Valci, não sei se eu posso falar, mas eu falo. E se a população não fala, ontem à noite ia ter aquela reunião lá, eu não sei o que tinha sido falado lá. Eu não sei não o que tinha sido combinado, porque tudo muda. Quando a política se une, dá mais força por quê? Ele até frisou uma coisa ontem, gostei, mas ele tem que fazer isso. Ele falou, por que o Nordeste ganha tantos recursos e que para o Sul não vem recursos? Porque os políticos são desunidos, cada um olha para o seu partido, e lá na hora, quando é a política, cada um olha para seu partido, para a sua signa, mas depois está eleito, eles olham pelo Estado, pela sua população, aonde que daí rende, porque estão unidos. Mas aqui não está assim. Porque no ano passado eu ainda fui presidente, faltou 4 meses para licitar a obra da Câmara, para a reforma lá, levou 4 meses, ele me licitou a obra, sempre botava uma coisinha, um defeito aqui, um defeito aí, para não licitar. Aí não dá para aturar, né? Então vamos ser parceiro. Agora ele precisa de nós, e nós não precisamos dele. Ele parece que ele achava que nunca precisava de nós. Por causa disso, eu tenho pena da população, e a gente tem que olhar isso, para não ir no mesmo erro. Me dá uma aguinha aí, eu estou com... E para finalizar, a comunidade do Louro, tenho certeza que ela vai ganhar o asfalto, ela vai ter o sonho realizado, porque a prefeitura hoje tem dinheiro no caixa para fazer aquela obra, até no asfalto onde tem na igreja, dá para iniciar do Bom Sucesso até no Louro, os 3 quilômetros. A prefeitura tem dinheiro no caixa. Ele não precisa de financiamento para fazer aquela obra. Então, faça aquela obra com o recurso da prefeitura. Ele tem 500 mil do governo federal. Dá para fazer o início, onde é a ponte do Vilmar, onde é a residência do Vilmar. Hoffmann, foi falado ontem à noite. E também, eu gostaria de ver o projeto. Para nós aprovar a liberação do recurso também do Badesp. Que em 2003 nós aprovamos a liberação do recurso para o Badesp, para o município, e não veio, e não foi feito. Então agora a coisa tem que acontecer. Nós queremos ver o projeto e nós queremos ter anexado esse projeto junto dessa liberação. Ao contrário, não vai ter nada. Na minha fala. Porque nós estamos aqui para representar o povo, mas não fazer o povo de palhaço. E não fazer os vereadores de palhaço. Porque foi feito o projeto aqui, e por que não fizeram, então, aquele recurso que veio do governo do Estado, já pulou um projeto inteiro. E em contrapartida, entra com a contrapartida da prefeitura, já podia estar em tapete lá, podia estar pronto. Então é isso que eu peço. Trabalho com uma visão clara, não deixar o povo em dúvida. Ontem à noite o povo do Louro saiu tudo mais confuso que veio. Isso eu senti, é isso que eu tenho para dizer. Uma boa noite a todos. Dando continuidade aos trabalhos, solicito a primeira secretária vereadora Vera que faça a leitura do parecer do projeto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município, Educação, Saúde Pública e Assistência Social. Projeto de Lei número 1551/2015. Parecer em conjunto.
aponta o presente projeto de lei autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder isenção às taxas e alvará de constituição associação de pais e amigos dos excepcionais, a PAI do município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Justifica o presente projeto de lei afirmando que a PAI é uma entidade filantrópica de caráter cultural, assistencial e educacional com duração indeterminada, no intuito de construir sua sede própria nesse município. A instituição necessita do apoio da comunidade e dos órgãos públicos para a concretização desse objetivo. Nesse sentido, é que se pretende ajudá-los mediante a concessão de isenção nas taxas de alvará de construção da referida sede, nos termos do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal 88, a administração pública poderá conceder a isenção de tributos municipais mediante lei específica de igual maneira, dispõe o Código Tributário Nacional em seu artigo 176 e artigo 128, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Com efeito, o Poder Executivo é competente para conceder ou não isenção tributária municipal. A esse propósito, posicionamento do ZABAC se diz que o poder de isentar determinados tributos é correlato ao poder de criar tributos ou exigir penalidades, devendo haver uma simetria no plano da competência tributária na esteira do binômio instituir, isentar ou instituir e anistiar. Nesse contexto, percebe-se que a isenção de um tributo não é um privilégio de classe ou de pessoas, mas uma política de aplicação da regra da capacidade contributiva ou de incentivo de determinadas atividades, que o Estado visa a incrementar pela conveniência política, SABAC 2014. É oportuno ressaltar que a PAI de Antônio Carlos, Santa Catarina, fundada em 2009, é uma associação civil beneficente sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tendo como sede própria a Rua São Francisco, número 411, bairro Centro, cidade de Antônio Carlos, Santa Catarina, conforme documento anexo. Frisa-se que a entidade possui o título de utilidade pública, conforme lei municipal número 1240/2009. A esse propósito, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, em seu prejulgado número 1915/2007, assevera que as associações ou entidades sem fins lucrativos declaradas por lei como sendo de utilidade pública no município consulente poderá ser beneficiada com isenção tributária e por meio de lei devidamente aprovada pelo Poder Legislativo. O pedido ora formulado é matéria interna e local, sendo de competência do município, conforme determina o artigo 11, inciso 2º da Lei Orgânica desse município. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Assim percebemos que no presente projeto de lei restou demonstrado a pretensão do Poder Executivo em conceder a isenção das taxas de alvará de construção à PAI, bem como o motivo socioeconômico da entidade beneficiada. Ante o exposto, reconhecemos a importância de um município ajudar a concretização da tal esperada sede da PAI e nos inúmeros benefícios que essa entidade trará às pessoas que dela necessitarem. Quanto ao aspecto legal, o referido projeto encontra-se em consonância com as exigências legais e manifestamos-nos favorável ao presente projeto de lei na forma do inciso 2º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal da Sala das Sessões, em 11 de maio de 2015, relator Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros da comissão de acordo. Vera, Edson, Valcir,
Lucide e Adelmo. O projeto está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Projeto de Lei número 1552/2015. Parecer. Visa o presente projeto de lei conceder a revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo no subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e coordenadores, do assessor de comunicação, aposentados e pensionistas, conforme artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988. Argumenta o Poder Executivo que tal medida objetiva conhecer os serviços prestados pelos serviços públicos municipais, adotou-se como indexador o IPCA como índice oficial de recomposição nos termos da Lei Municipal número 1429/2013 e segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, correspondente ao período dos últimos 12 meses, equivalente ao percentual de 8,12%. A revisão geral refere-se à recomposição das perdas inflacionárias dos últimos 12 meses apurados pelo IBGE. No tocante ao reajuste das diárias dos servidores públicos municipais, o presente projeto de lei visa reajustar os valores no mesmo percentual por estar abaixo do valor pago por outros municípios da região. O pedido ora formulado é matéria interna e local, prevista e disposta no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, atribuição esta igualmente prevista no inciso 1º do artigo 10 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Desta forma, entendemos que o presente projeto de lei encontra-se em consonância com a Constituição Federal, Lei 101/2000, Lei Municipal supracitada, e entendimento do TCE Santa Catarina, razão que, ao nosso ver, em nada impede sua aprovação. Desta feita, manifestamos-nos pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, em 5 de maio de 2015, relatora Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros da comissão. De acordo, Vera, Edson, Lucide e Anice. O projeto está em discussão. Vereador Edson. Nada contra esse aumento. Só acho que os funcionários da prefeitura, eu acho que podia ser até sido um aumento, podia ter sido maior. Porque a inflação já deu 8,12. Só deu a inflação de novo. Então, na verdade, não teve reajuste. E como ele não deu reajuste, só deu a inflação, eu até gostaria que o prefeito analisasse, de repente, dar um abono para os funcionários. E futuramente, incorporar esse abono também. Porque aquilo vai ser benefício aos funcionários. Nessa sexta alimentação que eles ganham, quem se afastar do cargo, vai ficar doente, ou não recebe. Então, aquilo é uma coisa que não é salário. Aquilo é uma coisa no momento. Então, como ele deu só a inflação, eu gostaria que o prefeito analisasse e desse um abono
para os funcionários. Eles merecem, eles trabalham para o bem do município, né? Então, cada um merece ganhar e seja digno também, né? Então, a Câmara deu até um pouco mais, até deu 1,8 de reajuste, né? Não deu só em inflação. Então, eu gostaria que o prefeito analisasse, não adianta ficar pedindo, a mais a gente já cansou de ficar segurando o projeto aqui para dar mais aumento, que não adianta. O que ele pensou, ele vai fazer e é assim. Então não adianta ficar perdendo tempo. Então a única sugestão ainda é a gente trabalhar em cima disso de um abono, né? Então é isso que eu tinha para dizer. Nada contra da inflação que o prefeito deu aos funcionários. Na verdade, deu a inflação, não deu reajuste. É isso que eu quero frisar. É obrigação do poder público de dar a inflação para os funcionários. Isso é por lei. Se ele não fizer isso, ele é punido, né? Então é o mínimo que ele pode fazer da inflação, né? Então, na verdade, não é reajuste, como se está dizendo aí. É isso que eu tinha para dizer. Também quero defender os nossos servidores públicos, porque se ele não conseguiu dar um aumento de salário esse ano, esquece ano que vem. Ano que vem é ano político. Então, a inflação, é o que o Wesley frisou, ele é obrigatório dar. Então, eu acho que ele podia ter chegado pelo menos no 10%. Que dê pouquinho, mas dê. É igual a gente fez aqui na casa. A gente deu a inflação e deu mais 1,8% para chegar aos 10%. Se ele não deu agora, ele não vai dar mais. E reforço também o que o Edson falou. Talvez ele olhe um pouquinho para o funcionário. Ano passado ele deu um aumento bom até no Vale Alimentação, deu, mas aquilo não incorpora no salário deles. Aquilo entra aqui e vai embora. Então, sugiro também ele dar um abono aí de uns R$100, um pouquinho, talvez até um pouquinho mais, e ano que vem consegue incorporar esse 100 no salário do funcionário. Que quem quer qualidade de serviço tem que pagar um pouco. Se pagar pouco demais, eles não vão trabalhar. Então essa é a minha colocação. Tem mais algum vereador que quer discutir? O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Projeto de Lei número 1553/2015. Parecer em conjunto. Visa o presente projeto de lei autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a alterar o artigo 2º da Lei Municipal número 1014/2005, a qual institui o Programa de Estágio no Ambiente do município de Antônio Carlos, Santa Catarina. O Poder Executivo justifica o presente projeto de lei no sentido de atender de forma igualitária todos os estagiários e melhorando a ajuda financeira para os mesmos. Argumenta ainda que o Bolsa Auxílio despedido pelo Poder Executivo aos estagiários não é satisfatório para custear as despesas decorrentes desta aprendizagem. Requer, ao final, a tramitação do presente em caráter de urgência. O pedido ora formulado é matéria interna e local prevista e disposta no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal 88, que atribui competência ao município de legislar sobre assuntos de interesse local, atribuição esta igualmente prevista no inciso 11 do artigo 10 da Lei Orgânica do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, que estabelece ser de competência privativa do município organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos.
É oportuno salientar que a administração pública deve apoiar e incentivar o estágio, vez que vem oferecer aos estudantes a possibilidade de aprender a teoria e a prática, conhecer a realidade do dia a dia da profissão escolhida. Muito além disso, o estágio é também a possibilidade de o estagiário se desenvolver no âmbito pessoal e profissional, propiciando o desenvolvimento de habilidades, atitudes e competências individuais. Dessa maneira, entendemos, salvo melhor juízo, que a propositura é legal, estando apta para sua aprovação. Fala das sessões de 11 de maio de 2015. Relatora Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros da comissão. De acordo, Vera, Lucide, Edson, Anis e Adelmo. O projeto está em discussão. Vereador Edson. Só tenho uma colocação para fazer nesse projeto. Nada contra o reajuste. Eu acho que é oportuno. É oportuno quando o prefeito exige e faz a sua parte, que coloca cada um na sua função. Por exemplo, se está estudando para aquela área, ele tem que exercer aquela área. Não pode ter desvio de função. Então, isso hoje está tendo. E ainda mais com esse reajuste do estagiário, a tendência é ter mais estagiário, que o salário vai melhorar, então a tendência é ter mais estagiário. Friso, cada um no seu setor onde exerce. É isso que é a obrigação do aluno para fazer seu estágio. Senão não é estágio. Ele está fazendo e não exercendo a função que ele está estudando. Ele tem que exercer naquela função, porque senão é desvio de função e a gente tem que dedar. É a nossa função também de vereadores, quando está sabendo que ele não está naquela função trabalhando onde era para estar exercendo, é a obrigação nossa de denunciar e fazer que cada um exerça a sua função como estagiário. É isso que eu tinha para colocar. Realmente isso já vem acontecendo, mas a gente já conversou com o prefeito também, porque se tu estuda pedagogia, nós temos a área de educação. Se faz de educação física, nós temos esporte. A advocacia, a mesma coisa. Então, foi jogado muitos estagiários em setores que não fazia parte do histórico dele. Então, eu acho que cada um tem que exercer o serviço, o órgão de competência dele, da educação dele. Senão não adianta de nada. Ele não vai aprender nada ali. Então, essa era a minha colocação. Tem mais algum vereador? O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis e Obras Públicas e Urbanismo. Projeto Legislativo número 195/2015. Parecer. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei de autoria do presidente vereador Elisiário José Schmitz, que objetiva denominar Rua Pedro João Juntes, o Lagradouro, com início do lado ímpar da Rua Leopoldo Freiberg, tendo 200 de extensão e 8 metros de largura, situado no bairro Louro, Antônio Carlos, Santa Catarina. Justifica o pedido exposto que Pedro João Juntes nasceu em 1931, filho de João Luiz Juntes e Vitorina Maria Seitz, casou-se com a senhora Mônica Schmitz Juntes, e desta união estabelecida adveio o nascimento de 7 filhos: Mário, Maria Helena, Moacir, Maurício,
Milton in memoriam Marcenei e Marli. No Logradouro, ora dominado, atualmente reside Senhora Mônica e alguns de seus filhos. Esse homenageado faleceu em 20 de 2 de 1994, com 62 anos de idade, e sepultado no cemitério do Louro, neste município. Seu testemunho de bondade, conduta exemplar, dedicação à família, ao trabalho, à comunidade, é reconhecido pela comunidade local. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação do presente projeto de lei, pois justa e meritória a homenagem póstuma que o Poder Legislativo presta a Pedro João Junques, ao consagrar seu nome em uma via pública de nossa cidade. O referido projeto vem acompanhado dos seguintes documentos abaixo, assinado, onde os moradores do local estão de pleno acordo com a denominação. Proposta, certidão de óbito e parecer técnico emitido pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, sendo favorável pela proposta apresentada, considerando que a largura mínima da via será de 8 metros. Desta forma, a denominação proposta encontra-se devidamente formulada conforme dispositivo legal da forma do inciso 16 do artigo 30, combinado com o inciso 20 do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. Neste sentido, salvo o melhor juízo, manifestamos-nos pela aprovação do presente projeto de lei legislativo. Sala das Sessões, 11 de maio de 2015. Relatora, Vera Lúcia Conrado Silveira. Demais membros da Comissão de Acordo, Vera, Edson, Abraão, Lucide e Anice. O projeto está em discussão. Vereador Valci. Eu acho que mais do que justo, dado ao nome desta rua, seu Pedro João Junques. Dona Mônica, aqui presente, muito obrigado por ter vindo hoje, Dona Mônica. Eu peço aos vereadores todos que realmente aprovam esse projeto, porque talvez eu não tive oportunidade por muitos anos de conhecer a pessoa do seu Pedro Junques, carinhosamente conhecido como seu Pita Junques. Mas no tempo que tivemos juntos, o seu Pedro e a Dona Mônica no CPC, lá do Louro, eu fazia parte lá do grupo dos jovens do Louro, o FAEL. E sempre tivemos uma sintonia muito boa, tanto na família do seu Pedro, quanto no grupo de jovens. Ele sempre apoiava também o grupo de jovens. Sempre foi uma pessoa que realmente batalhou pela comunidade, como diz aí no projeto da rua, e era uma pessoa que realmente zelava pelas coisas boas que pudessem acontecer pela comunidade, pela sua família. Então, carinhosamente, o seu Pita merece, com certeza, esse nome de rua, Pedro João Junques. Eu também quero me manifestar, quero dizer que também conheci o seu Pedro Junques, que era uma pessoa maravilhosa e que a gente sabe que também foi muito prestativo para a comunidade, né? E para todos. Era uma pessoa super interessada, assim, uma pessoa muito para ajudar todos, nunca olhava quem. E também a mesma coisa a Dona Mônica, que também os dois eram isso, né, Dona Mônica? Sempre ajudou o nosso grupo de idosos e continua ajudando quando pode. Então, essa homenagem realmente é merecedora. E parabenizo o Mário, né, por ser filho, todos os filhos merecedor também, e fico feliz que vocês estão homenageando o pai de vocês. Também não posso deixar de falar do seu Pedro, que eu também posso falar um pouco dele, porque cheguei a conhecer ele também, conhecia muito bem ele, porque
Comecei a namorar na época que a Marcelia é minha esposa, e ela frequentava muito a casa deles lá, porque o Maurício morava na casa da Dona Mônica. Comecei a frequentar aquela casa quando os netinhos dela tinham acabado de nascer. Eram os gêmeos. Era na festa do Louro, daí eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Mônica e o seu Pedro. E eu me admirava muito do seu Pedro Junques, João Junques. Ele era uma pessoa que gostava de sair às festas das comunidades do nosso município. Falava várias vezes com ele, porque na época era diferente de hoje. Na época tinha as festas nas comunidades e as pessoas esperavam aquelas datas virem. E aquilo, chegava o dia, né, Dona Mônica há de dizer que convidava ela e ela dizia assim, hoje nós temos que ir naquela, ele dizia, hoje nós temos que ir naquela festa para conversar com os amigos, para contar as piadas, contar as histórias. Então ele se dava bem no nosso município. Então ele tem os seus amigos, nada justo como o nome daquela rua, Pedro João Junques. E também peço que vinha sendo feito as melhorias das ruas, né, da rua. E eu gostaria que a prefeitura mantesse aquela rua em boas condições. Quem sabe, de repente até calçar, como hoje, nós temos aqui em Antônio Carlos, foi retirado várias lajotas, de repente até botar um trecho de lajota naquela rua, que é uma rua pública, e se pode fazer isso, né? Então, parabéns à família de ter um pai de qualidade como o seu Pedro, que eles podem dizer, eu tenho orgulho de ser filho de Pedro João Junques. Então ele é merecedor. É isso que eu tinha para falar. Também quero deixar a minha mensagem aqui para esse logradouro que eu conheci, eu era do Louro, pequenininho, e conheci o seu Pedro. O seu Pedro João Junques sempre foi um acolhedor das pessoas do Louro, principalmente da comunidade da igreja, do CAEP. Então nada mais justo essa denominação no nome do seu Pedro João Junques. Eu fico muito honrado, Mário, quando você me procurou para ser o autor desse projeto. Fico muito, muito feliz. Dona Mônica, a gente até tem que agradecer, às vezes, a iniciativa da família, porque nós todos temos que ter um endereço. Como vai ficar bonito agora, talvez se a prefeitura não fizer, mas a família faz. Faz uma plaquinha, bota lá na beiradinha. João Pedro Junques, morador. Vai tudo na casa da senhora, do Mário. Vai levar lá seus móveis, as suas compras. Então fico muito feliz de ser o autor desse projeto. Mais algum vereador queira discutir? O projeto está em votação. Só depois. O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Projeto Legislativo número 196/2014. Parecer.
trata o presente projeto de lei conceder a revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo, aposentados e pensionistas, tal como preconiza o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988, bem como conceder reajustes aos vencimentos daqueles servidores públicos. Em justificativa, o chefe do Poder Legislativo argumenta que a revisão geral é um direito subjetivo dos servidores públicos municipais e dos agentes políticos, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1998. Afirma ainda que a Câmara Municipal é competente para conceder o reajuste para seus servidores e agentes políticos, segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, prejulgado número 2102/2011, sendo uma revisão geral obrigatória determinada por lei. Utilizou-se como indexador oficial o IPCA no percentual de 8,12. Trata-se de recomposição das perdas inflacionárias dos últimos 12 meses apurados pelo IBGE, não caracterizando aumento real de vencimento. Ademais, concede também o reajuste de 1,88% no vencimento dos servidores públicos. A esse propósito, o pedido ora formulado é matéria interna e local, prevista e disposta no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, atribuição esta igualmente prevista no inciso 4º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e a linha A do inciso 3º do artigo 23 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Desse contexto, enfatiza Di Pietro. Essa revisão anual constitui direito dos servidores, o que não impede revisões outras feitas com o objetivo de restaurar ou conceder melhorias a carreiras determinadas por outras razões que não a de atualização do poder aquisitivo, dos vencimentos e subsídios, assim visando o cumprimento dos preceitos constitucionais e legais. Não há óbice em atender à pretensão desta Casa Legislativa. Diante do exposto, manifestamos-nos pela aprovação do presente projeto de lei, Sala das Sessões, em 12 de maio de 2015. Relatora Vera Lúcia Conrado Silveira, demais membros da comissão. De acordo, Vera, Eds, Lucide e Anice. O projeto está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade entre os presentes. O presidente, posso sugerir? Já foi oportuno aqui nessa Casa Legislativa a participação de pessoas e conversando entre os vereadores, unânime, pedindo, de repente, como a dona Mônica sugeriu, queria dar uma palavra, eu não sei se os novos colegas, se o presidente abre essa sessão, de repente para ela fazer a sua expressão, que ela queria fazer uma colocação, não sei se os novos colegas... já houve essa oportunidade, né? Então, eu acho que, como a dona Mônica fez questão de vir hoje à noite aqui na nossa Casa Legislativa, não conhecia a Câmara de Vereadores atual, né? Então, uma pessoa idosa também. Então, pelo sincero respeito, cabe ao presidente definir e os novos colegas vereadores também. O presidente vai perguntar também, não sei qual é a colocação dele. Vereadores, aceita dar um minutinho para a dona Mônica? Aceitamos. Eu aceito. Eu também aceito e gostaria também que passasse depois no final também a palavra, que ela também, no momento quis falar alguma coisa e não pôde. Eu também aceito. Pode ser. Também pode. Pode, né? Passa a palavra para a dona Mônica. Eu queria agradecê-lo em primeiro lugar
pela confiança, por tudo que vocês falaram bem do Pedro. Realmente ele foi um marido maravilhoso e sempre lutou e fez de tudo que ele podia ajudar a comunidade do Louro. Naquele tempo a gente estava assim, 3 anos a gente dizia a comissão da igreja, né? Hoje mudou de nome. Então era 3 anos na comissão, 3 anos fora, né? Porque não podia ficar assim seguido, né? Então era assim, se passou 4 anos, 4 vezes que ele foi do CPC. E trabalhou muito, foi na época da construção da igreja. Muitas vezes eu dizia, poxa, a gente vai trabalhar tanto pela essa comunidade. Nós, na época, não tínhamos carro, né? A gente ia de pé, e era serão e madrugada, né? Então, eu fico muito grata de hoje o nome dele, né? Ter uma rua com o nome dele, tanto que ele trabalhou e batalhou pela comunidade. Como ele falou antes, né, o Edson falou, que a gente ia em todas as festas da igreja, E é verdade. Ele sempre dizia, quando tem uma festa numa comunidade, a gente tem que fazer presença. Porque a gente trabalha tanto pela comunidade e sabe como é bom a gente receber as pessoas de outras comunidades. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. E muito obrigada, tá? Passa a palavra para ela também agora. Pode falar. Boa noite a todos. Como o Valcir convidou a todo o município, eu reforço então esse convite para no próximo dia 24 estarmos todos da nossa comunidade lá no Louro, para mais uma vez poder nos ajudar na construção da nossa escola, que eu acredito de fundamental importância para o nosso município. Eu estou à frente da APAI como presidente já há 5 anos. Meu mandato acabaria neste ano, em novembro, mas foi estendido para o próximo, 2016. E estou, assim, me dedicando, com certeza, todos os dias da minha vida para que essa APAI aconteça. Está bem difícil. Cada dia surgem mais empecilhos, mas a minha batalha, com certeza, por essa escola, ela é única. Eu estou dando de mim, eu estou dando da minha família, eu estou dando todo o tempo que for necessário, financeiramente também. Eu não meço esforços nem um segundo dos meus dias para que essa APAI aconteça. Esse município, com certeza, ele vai brilhar muito mais se aqui nós tivermos uma escola especial em funcionamento. Eu agradeço, assim, de imenso coração todas as pessoas que depositam cada centavo lá. E garanto a todos que, com certeza, estão usando cada centavo, assim, da melhor forma possível. Está indo devagar, está indo muito devagar. A parte burocrática é muito complicada, mas eu estou tentando, estou fazendo a minha parte, como muita gente também está fazendo. Então, no próximo dia 24, a gente recebeu de presente esse evento dos nossos amigos, colegas de São Pedro de Alcântara, num gesto nobre, vão nos doar toda a renda, todo o lucro que der nessa festa. Eu acredito que vai ser uma festa belíssima, como já foram as outras costeladas que a gente realizou. Nós, diretoria da APAI, junto com alguns voluntários, juntamente com os amigos da Costela, e o pessoal da Cavalgada, que é Estância Dona Domingas, são os cavaleiros da Estância Dona Domingas que estão promovendo esse evento, né? Lembrar, assim, muito, reforçar muito o que o Zay falou, a gente está com um problema do morro
é uma coisa muito séria. Infelizmente chegou numa péssima hora, mas vamos fazer o quê? Reforçar que os cavaleiros que vão participar só poderão estar lá presentes se os cavalos estiverem devidamente registrados e examinados por um veterinário responsável. Fora isso, não vão poder participar. Então, assim, isso é de fundamental importância. Realmente é uma coisa séria. A gente não está aqui, né? Os nossos cavalos não estão doentes, mas podem ficar. Então, é uma doença séria que passa para pessoas. Então, realmente, só vai ter policiamento lá em São Pedro de Alcântara, como vai ter policiamento aqui no Louro. Então, realmente, gente, só vai poder entrar com o cavalo no evento se tiver devidamente, né, examinado e registrado. Fora isso, a gente já tem um monte de inscrição de cavaleiros. Eu acho que vai ser realmente uma cavalgada muito bonita. Estamos fazendo tudo corretamente para sair tudo correto, tudo certo. Muito obrigada pelo espaço. Valeu, Ledi. Você é uma guerreira. Continua assim, não desista. Vai atrás do teu sonho. Temos um vereador inscrito nas explicações, no expediente do dia. Vereador Edson, a palavra é sua. Como já cumprimentei todo mundo antes, eu acho que não é preciso de novo, né? Que me fez usar a tribuna nesse momento é falar do nosso atual senador Luiz Henrique, que faleceu, e fazer umas palavras para dele, porque falar dele, a gente pode falar porque a gente sabe que ele foi um guerreiro, um lutador pela Santa Catarina toda, assim, se empenhou nos municípios, né? Então, Luiz Henrique da Silveira era advogado, natural de Blumenau. Depois de Blumenau, foi para Joinville, iniciou como vereador, prefeito, 3 vezes prefeito de Joinville, e falando dele como prefeito, a gente, não porque ele faleceu, é porque o povo falava muito bem dele como prefeito. Que ele foi um homem que realizou obras no município todo, e depois de prefeito foi candidato a deputado estadual. Fez um belíssimo trabalho como deputado estadual. Depois de deputado estadual foi deputado federal também, e foi seguindo. Foi governador por 2 vezes. E como governador, a gente tem que dizer que ele foi um exemplo para Santa Catarina e para os municípios de Santa Catarina, e, como dizia assim, Antônio Carlos. Antônio Carlos, na época quando ele foi governador, eu nunca me esqueço, ele veio na festa da hortaliça. Era uma chuva, lama. Aí o Geraldo era o prefeito naquele momento. Ele até meio assim para o Geraldo: mas o que vocês estão fazendo aqui em Antônio Carlos, que essas estradas estão tão ruins? Era só lama, buraco e coisa. Aí ele assim: pois é, Geraldo, por isso mesmo Deus eliminou esse temporal que deu lama, buraco, justamente para o senhor ver que o povo do interior precisa dessa pavimentação.
Então, isso foi um gesto, eu parece que estou vendo isso hoje, assim, era numa mesa, e bonito isso. O gesto dele, ele, depois disso, depois do almoço, ele falou em público, dizendo o povo de Antônio Carlos, o povo da festa hortaliça, na próxima vez que eu vier Antônio Carlos, eu quero passar por cima do asfalto. Naquela época, falar de asfalto, aquilo era uma novidade, porque Antônio Carlos só tinha asfalto até aqui. Então era um desafio. E foi realizado. E assim várias obras aconteceram, né? Então, e depois de governador, ele foi nosso senador. Por 8 anos e não conseguiu terminar os 8 anos porque faleceu. Só faltava mais um degrau para ele completar a política desde de baixo até em cima. Faltou ser presidente da República. O restante ele foi tudo. Né? Então, ele teve 44 anos na vida pública como político. Então, foi uma perca, não só para o nosso município, para o estado de Santa Catarina. Né? Não é dizer, falar perca política, política também, mas é uma perca assim pelo homem que ele foi, por um homem sincero, porque muitos políticos chegam, prometem e aquilo é só discurso e não sai. Então, isso ali foi um exemplo, que nem eu frisei antes. Foi um exemplo, é um exemplo. Então, a gente tem que espelhar isso aí. A gente tem que servir disso ali um espelho. Para a gente tentar fazer pelo menos um pouquinho cada vez. Então, aquilo vai acrescentando, né? Então, foi uma pessoa ilustre. Em 2007, nós tivemos a oportunidade de dar para ele, de concedermos o título de cidadão honorário de Antônio Carlos em 2007. Então, ele era cidadão de Antônio Carlos. Não era só o nosso governador na época. Então, pelo o trabalho que ele fez, a gente achava na época de homenagear ele. E a gente não se arrepende pelo papel que a gente fez, né? Meus pêsames a todos, a família, né? Então, foi uma perca, né? E Deus tenha ele, que tenha um descanso, a vida eterna, plena, né? Porque aqui a caminhada dele, ele passou, fez o papel dele, aqui na terra, agora ele está com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que eu tinha para dizer, falar do Luiz Henrique, né? Finalizei isso, agora eu quero falar também da PAI. A PAI, como eu vi a nossa presidente da PAI, a Lídia, pelo empenho que ela tem para conseguir realizar as coisas. Então, todo mundo tem que fazer isso ali. Eu tive uma oportunidade de ir no supermercado Coque, lá em Itapema, fiz compra, e eles têm o cupom. Aquilo me interessou, eu trouxe até aqui para a Câmara, até pedi para a assessora entrar em contato com a presidente da PAI, não sei se já entrou, eu até queria comentar com ela sobre isso. De passar no caixa, aí passa no caixa, os funcionários perguntam para o cliente se o troco que dá, veio dar o troco, quiser doar para o pai. Isso eu pensei e trouxe para implantar aqui. Então eu gostaria que a presidente da PAI, junto com o órgão, não sei se com o órgão público e a SIAC, juntamente com a SIAC, elaborar um projeto, implantar isso em Antônio Carlos. Isso é bom. Doa quem quer o troco. Isso até ajuda a facilitar o comércio. Daí não precisa dar o troco. Se tiver troco de R$2 ou R$1 ou 10, isso é da vontade de cada cliente querer doar. Mas para isso acontecer, tem que se fazer um projeto bem feito, bem elaborado,
botar o número da conta, dizer para eles repassar aquele dinheiro para a conta, né? Então, isso vai fazer que essa APAE vai sair através disso também. É um início também. Como todo mundo está lutando, vai ter essa cavalgada, tem sempre essas costeladas, todo mundo tem interesse, né? Então, pensa nisso. Eu até, né? Então, é um bom projeto. E vários comércios têm aqui, isso um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Num ano, arrecada bastante. Pode. Uma campanha, isso pode ter certeza, né? Então, era isso que eu tinha para hoje, né? Então, uma boa noite a todos. Valeu, Edson. Hoje é dia 12 de maio, dia do enfermeiro e do servidor da saúde. Quero deixar o microfone para a nossa primeira secretária para ela fazer uma mensagem para os nossos enfermeiros. 12 de maio, Dia Mundial do Enfermeiro e do Profissional da Saúde. Dedicação e humanidade expressas em cada gesto. Uma arte, uma convicção, uma profissão que exige mais do que um conhecimento acadêmico, que faz da preocupação com o próximo um estilo de vida e o cuidado com cada paciente, um exemplo de profissionalismo e amor. Mensagem da Câmara Municipal a todos os profissionais que dedicam a arte de cuidar. E gostaríamos de que a Anice levasse a todos os nossos profissionais que a Câmara Municipal está parabenizando a todos os nossos profissionais de Antônio Carlos. Obrigada. Não havendo nada mais a ser tratado, solicito o vereador Pio que faça uma oração para finalizar os nossos trabalhos. Eu quero dizer, dona Mônica, o Mário, ex-secretário da administração, dá os parabéns, porque quando a gente tem os pais e a gente lembrado, é muito bom. A dona Mônica, seu esposo, o Mário, que é filho, foi secretário do planejamento, deixou a sua marca no município. Acho que a gente tinha que lembrar também aqui. Tá bom, Mário? Eu convido a todos para rezar Ave Maria, a Nossa Senhora, que amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Convido a todos para nós rezar uma Ave Maria, a Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerro a presente sessão, marcando na forma regimental para a próxima terça-feira. Uma boa noite a todos.